Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje eu quero dar continuidade à quinariologia. Não sei se vocês lembram, quinariologia começa no quadrante, né? Os 4 princípios. Primeiro princípio, a divindade. Segundo princípio, eu. Terceiro princípio, a realidade. E quarto princípio, o outro. É o ponto apodítico. Fazendo uma analogia, seria como o algoar do Mário Ferreira dos Santos. Então é a partir daqui que tudo se desenvolve, é a partir daqui que tudo nasce. Quando a gente observa dentro do quadrante o segundo princípio, isso é o eu, consequentemente perceber o eu é perceber o outro, né? É a questão antropológica. É uma temática entre cena, que é a temática que eu estou desenvolvendo, que eu batizei de quinariologia antrofilosófica. Eu já falei isso com vocês, onde eu trabalho antropologicamente aquilo que eu chamo de gonologia, personologia, vivenciologia, potenciologia e enxamasiologia. Eu já expliquei isso, e de modo platônico-pitagórico temos aqui o antefato, de modo platônico-agostiniano temos o depois do fato, e entre o antefato e depois do fato temos o fato, que é aquilo que eu chamo de medialidade. Ou seja, entre a primaridade e a ultimacidade temos a medialidade. A medialidade, eu reverbero aqui uma perspectiva aristotélica olaviana. Então, o antefato vai trabalhar justamente a primeira pergunta, de onde eu vim. O depois do fato vai trabalhar a pergunta última, para onde eu vou. E entre a gonologia e a enxamasiologia, temos a medialidade da origem, da persona e da vivencialidade e potencialidade. Isto é, a origem é fundamental e a enxamasiologia, isto é, a imortalidade é fundamental. Mas entre a origem e a imortalidade temos a persona, a vivencialidade e a potência. E nós estamos trabalhando justamente a persona, isto é, quem eu sou. Quem eu sou, a personalidade. Veja que para trabalharmos enxamasiologia, eu vou explicar isso em um outro momento, precisamos trabalhar o fato. Trabalhar o fato, trabalhar o eu, o corpo. E eu estou abordando uma teoria que vocês conhecem, que é a teoria do Olavo de Carvalho das 12 camadas. Então, trabalhar o fato diante a perspectiva antropologizada, né, o eu e o outro, é trabalhar dentro dessa quinariologia a persona, quem eu sou, quem nós somos, quem somos nós. É uma pergunta filosófica que merece uma resposta à altura dessa pergunta. Muitas filosofias têm trabalhado essa pergunta de modo reducionista, e nós, como cristãos e favoráveis à filosofia, às filosofias positivas e concretas, em especial no meu caso, favorável à filosofia a partir do Mário Ferreira, do Olavo e outros autores também que me influenciam, que eu acredito que são positivos, temos que responder essa pergunta de modo sublime. Essa pergunta merece uma resposta à sua altura, ok? Então hoje eu quero dar continuidade à minha última aula sobre a astrocaracterologia do Olavo, agora fazendo aqui uma correlação muito importante entre o pensamento do Olavo com o pensamento do Mário Ferreira dos Santos. Então, como vocês sabem, a minha iniciativa é pegar essa teoria do Olavo e trabalhar ela no campo da metafísica. Então, esse é o ponto. Bom, como sabemos, o Mário Ferreira dos Santos, ele desenvolve uma metafísica pitagórica profunda, onde ele capta as leis eternas. Então ele transforma, e Olavo diz isso no livro A Sabedoria das Leis Eternas, né? Ele traz a sua própria interpretação à década sagrada. Ele dá um valor ontológico para os números, em especial os 10 números, né? O número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. Ele pega a década, a tétris,
e dá um valor ontológico. Para além do quantitatismo, ele dá um valor qualitativo ontologicamente. Isso o Mário faz de modo extraordinário. Então, nós trabalhamos a lei do 1 e a lei do 2, a lei da unidade e a lei da oposição na última aula. Então, vamos trabalhar agora a lei do 3, que seria a lei da relação. E fazendo aqui uma coadunação entre a teoria cronotópica do Mário, né, assistência que possui prefixações, de modo cronotópico, uma espécie de acontecer dentro do quadrante, dentro da realidade, onde eu e o outro está inserido. Trabalhar a lei da relação é trabalhar a relação enquanto insistência. Lembrar do termo sistência, o prefixado e determinado? Pois é, o prefixado sistência prefixa-se cronotopicamente no prefixo in. Aí temos a insistência. Então, trabalhar a relação é trabalhar insistência. Insistência do quê? Insistência da relação opositiva que unifica-se. Quando a gente, de modo retrocipatório, ou seja, um olhar para trás, a gente observa a oposição só é oposição porque a oposição retrocipa-se na unidade e vice-versa. Unidade só é unidade porque ela se antecipa na oposição, e a oposição só pode ser positiva e concreta se ela se antecipar ontologicamente na relação. Logo, relação é insistência. Então, quando eu olho para a primeira camada da personalidade, a camada 1, que é dada, vem antes da personalidade, a astrocaracterologia, que Nicolau chamou, né, de astrocaracterologia, a gente observa justamente a insistência relacional de unidades opositivas trabalhando no corpo. Entende? Então, o corpo, no contexto beta, lembrar o contexto alfa, contexto beta. Contexto alfa é o absolutamente simples. Contexto beta é o relativamente simples. A ideia de existe o lado de lá eterno e existe o lado de cá temporalizado, cronotópico, né? Então, quando a gente observa o corpo no contexto beta, o corpo dado, o corpo que surge no nascimento, não podemos reduzir esse corpo. Temos que trabalhar esse corpo metafisicamente. Então, a astrocaracterologia é bem importante aqui. Então, o corpo no contexto beta não pode dar-se sem uma correlação entre os opostos. Como assim? Qual é os opostos imediatos? Porque a gente trabalhou na última aula, oposição. Correlação dos opostos é o ato formativo e a potência materiável, que eu falei na última aula, não foi? Então, um corpo não pode ser sem a tríade da unidade, lei do 1, ou seja, a unidade do corpo, sem a oposição do corpo, lei do 2, e sem a correlação do corpo, lei do 3. Então, existe aí um antecipar, como eu falei, e um retrocipar. Então, quando eu observo o corpo enquanto correlação dos opostos que se unificam, eu estou partindo da caracterologia, da primeira camada da personalidade, percebendo esse voltar, que seria uma decrescência. Então, existe o crescer com, onde eu cresço com a realidade, cresço com o outro, e o decrescer com, onde eu vou decrescendo, vou regredindo até chegar no não ser, que é onde a gente pode abordar a positividade da minha ontologia, mas eu não vou entrar nisso agora. Enfim, o corpo, ao nascer no contexto beta, possui uma matéria semi-formada e graus, o Mário vai dizer isso, né? Eu estou aplicando aqui, graus de proporcionalidade. Contexto micro e contexto macro, aquilo que Platão chamava de pequeno e grande. Pequeno e grande. O micro é o pequeno. E o Mário vai dizer que trabalhar o micro é trabalhar a mínima determinação e determinabilidade. E o grande, isto é, o macro, segundo o Mário, trabalha dentro do corpo, eu estou aplicando aqui o corpo, a máxima determinação e determinabilidade. Então, quando a gente olha para o corpo, no contexto beta, ao nascer, ela possui uma matéria sempre formada de proporcionalidade micro-macro, ou seja, de pequenas determinações de determinabilidade, grandes determinações e determinabilidade. Então, é justamente por conta disso que o Mário disse que nas relações, olha o que ele disse, nas relações
que formam entre os opostos principais, surge o aritmos, um ré. Lembrar do fato que eu falei logo no início? Pois é. Pois a coisa, e vamos entender aqui o corpo como coisa, surge de sua proporcionalidade intrínseca. Ou seja, o Mário já está trabalhando aqui a lei dos 5. Depois do quaternário vem a lei dos 5, onde ele trabalha a lei de proporcionalidade intrínseca ontologicamente na coisa. No nosso caso aqui, na primeira camada, o corpo. O corpo vem antes da personalidade, não é isso? Essa é a primeira camada do Olavo. Então, o Mário diz, surge da sua proporcionalidade intrínseca e da cooperação da forma e da matéria. Ou seja, Mário novamente ele regride ontologicamente dentro da década da lei da relação até a lei da oposição. Então ele volta. Só é possível essa retrocipação, esse voltar para trás, justamente por causa da dualidade do ser e não ser. O Mário só pode dizer que a relação possui oposição e oposição possui relação, justamente por causa da dualidade que já estava dada entre os filósofos conhecidos como pré-socráticos, né? Ser e não ser. Então, quando eu digo a relação retrocipa-se na oposição, e oposição é a posição de dois, ato formativo e potência materiável. Ao dizer isso, eu tive que entender o não ser. Então eu precisei da meontologia. Então veja que a meontologia e a ontologia estão juntas, porque a ontologia vai trabalhar a estrutura, o eidos das coisas, a ideia, né? O eidos. A meontologia trabalha o eidos, mas trabalha sempre voltando ao não ser. E quando se volta ao não ser, chega o momento que eu tenho que parar naquilo que Aristóteles chamava de primeiro motor imóvel, não é isso? Porque não tem como mais voltar. Quando eu chego no 1 primordial, acaba, porque o 1 primordial é o contexto alfa, é o absolutamente simples, é o ato puro. É aquilo que Mário Ferreira dos Santos chamou de modo pitagórico do Remproter. Primordial, o 1 primordial. É o transcendente. É aquilo que a sabedoria judaica chamou de eu sou. Vocês lembraram de Moisés, quando viu o 1 primordial metamorfoseando-se? O que ele disse? Eu sou o que sou. Ali é 1 primordial. Então, continuando. Quando a gente trabalha a lei da relação refratada no corpo, a gente trabalha em dois aspectos, a partir do Mário Ferreira dos Santos. Eu estou aqui tomando por base o livro que o Olavo editou, que foi publicado pela Realizações, se não me engano, no ano 2001 ou 2000. E nesse livro você vai encontrar isso. Quer um aprofundamento do que eu estou dizendo aqui? Vá ao livro A Sabedoria das Leis Eternas, do Mário Ferreira dos Santos, editado pelo Olavo. Então, a lei da relação possui uma dualidade. Que dualidade, Anderson? Relação enquanto lei e relação enquanto categoria. Quando a gente olha para a relação enquanto lei, a gente olha para a relação enquanto lei refratada no corpo. Aí vem novamente aquilo que eu falei, ontologia. O corpo, ontologicamente, possui uma estrutura, e dentro dessa estrutura multifacetada temos a relação. Então, a lei ontológica terranária está refratada, plasmada no corpo. Porém, a lei da relação refratada no corpo enquanto lei não é somente lei, é categórica. Então a relação enquanto categoria vai trabalhar justamente na primeira, lembra do Russell? Aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de acidência. Os acidentes. Entenda a acidência aqui a partir da lógica aristotélica, viu? Então, é preciso, segundo o Mário Ferreira dos Santos, é preciso distinguir entre relação e lei. Relação enquanto lei, relação enquanto acidentes, ou seja, as relações acidentais e as relações ontológicas. Então, a relação enquanto lei é relação principial, é um princípio,
É um princípio. Já enquanto categoria, trabalho relativo. Não sei se eu já falei com vocês. Tente esgotar os acidentes de qualquer ente. Agora, pegue essa sentença que eu acabei de falar e tente aplicar no corpo, na primeira camada. Então, quando o Mário usa o termo relativo aqui, ele está usando o termo relativo, que foi um termo usado pelo Anselmo. Anselmo trabalhava a ideia de relativo e absoluto. O relativo é aquilo que é finitivista. Relativo é aquilo que prefixa-se. Relativo é o existente. Então, quando a gente olha para o corpo enquanto relação categorial, ou seja, enquanto acidentes, o que a gente observa? A gente observa que podemos classificar o corpo, primeiro, relativo. O corpo é relativo, isto é, finitivista. E o corpo possui uma dualidade, uma polarização, o equilíbrio e o desequilíbrio. Por quê? Porque para o Mário Ferreira dos Santos, no livro Sabedoria das Leis Eternas, ele diz: o equilíbrio e o desequilíbrio surgem também como categorias subordinadas à oposição platônica do macro e do micro. Lembra que eu falei? Da matéria semi-formada e os graus de proporcionalidade micro-macro? Pois é, o Mário está pegando aqui. Mário é bem platônico, não sei se vocês sabem. E quando a gente trabalha o macro e o micro, o que a gente trabalha? Determinação e determinabilidade. Não é isso? Então, trabalhar enquanto categoria, enquanto lei, é muito importante. A lei da relação no corpo, quando ele insiste aí. Quando o corpo surge dado, ele surge dado, insistindo em uma unidade, polarizando-se de modo relacional. Unidade, dualidade e ternaridade. Agora, olhando para a relação enquanto lei, eu lembrei de uma frase do René Guénon, no livro Poder Temporal e Autoridade Espiritual, onde o Guénon diz o seguinte, achei bem interessante. Eu vou ler aqui, ó. Tudo que é, sob qualquer modo que seja, participa necessariamente dos princípios universais, que são as essências eternas e imutáveis, contidas na permanente atualidade do intelecto divino. René Guénon aqui sintetizou o que é a relação metafísica entre um primordial, a realidade e o outro. Aqui, com essa frase. Tem uma galera aí católica purista que sai demonizando tudo. Não caia nesse erro. René Guénon tem muito a contribuir. Parece adolescente. Não pode ler o cara, porque o cara quer me converter ao Islã. Aí ele é gnóstico. Dane-se. Dane-se. Os vestígios veritas advindo do um primordial passeia, sopra sobre todos os lugares. Sinto muito. Se você é um católico purista, tradicionalista que paganiza e demoniza o outro que não possui uma religiosidade parecida com a sua, sinto muito, mas é bíblico. É bíblico e eu te provo. Eu te provo. Então, para com essa bestagem de demonizar autores. Claro, tem autores que são destrutivistas, a gente tem que condenar. O cara é destrutivista, vamos condenar o destrutivismo dele. Mas se ele capta alguma coisa da realidade que é verdade, aceitemos, porque não é verdade dele, é verdade do um primordial, é verdade do Deus totalmente outro. Eu vou repetir, toda verdade, seja micro ou macro, é verdade de Deus. Todas, todas, todas. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus totalmente outro. Seja nas pequenas ou nas grandes verdades. Depois que tu entende isso, já foi. Já foi. Então você precisa entender o absoluto em sua vida.
Enfim. Então, continuando a trabalhar essa dualidade relação enquanto lei, enquanto categoria, que relação principal é essa? Nas relações do corpo que se formam entre os opostos principais surge o equilíbrio, como eu falei, o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque há uma matéria corpórea, semiformada, e graus de proporcionalidade, que caracterizam o modo de ser específico da coisa corpórea, quanto à sua perfeição específica. Então, ficou claro, né, esta dualidade do corpo enquanto lei relacional e corpo enquanto categoria de acidência também relacional. Eu escrevi um texto aí no grupo, né? Eu quero ler e tecer alguns comentários. Um texto que eu acabei de escrever. O corpo possui dualidade de matéria formativa e potência materiável. Ou a gente poderia dizer, né? O corpo possui dualidade de ato formativo e potência materiável. Continuando. Porém, o corpo não pode ser dualidade pura. Não pode, viu? Quem leu aí o livro Tratado Simbólico, eu acabei de ler esse livro. Viu o Mário dizendo isso em relação à dualidade pura. É impossível uma dualidade pura. Então, o corpo não pode ser dualidade pura, pois, se assim fosse, negaria a própria oposição astrocaracterológica. Enfim, corpo também é relação ternária, onde trabalha o encontro-desencontro. Ou seja, o encontracional e o contracional. O corpo, astrocaracterologicamente, é dada enquanto harmonização dos opostos ôntico e ontológico. Ôntico, veja, eu não falei isso no meu texto, né? Mas eu estou explicando isso agora. Por que eu uso o termo aqui, ôntico e ontológico? Justamente considerando aquilo que o Mário chama de relação enquanto lei e relação enquanto categoria. Então, onde entra a relação ôntica? Entra justamente na relação da acidência no corpo, categoricamente falando. Já ontologicamente, a lei da relação está refletada no corpo enquanto lei. Então entenda que a categoria e a lei é a categoria, né? Com isso. Repetindo, o corpo, astrocaracterologicamente, é dado enquanto harmonização dos opostos ôntico, categoria, e ontologicamente, lei. É uma unidade ôntica e ontológica. Primicial, de primícia. O primeiro. Se o corpo, é claro, estou trabalhando aqui em contexto beta, viu, gente? Se o corpo unifica-se antecipatoriamente, dualizando-se em polaridades. E essas oposições só positivas-se no ternário relacional. Portanto, do contexto alfa ao contexto beta, porque tudo vem do alfa até chegar no beta, ou seja, é a descensionalidade platônica do um primordial ao fato indé, não há corpo astrocaracterológico sem as leis ônticas eternas da unidade, dualidade e ternalidade. São as leis eternas ontológicas que colocam de persistentemente numa cronotopia a estrutura ôntica astrocaracterológica dada no nascimento. Eu escrevi esse texto e ele problematiza muito bem. Então ficou claro a questão da relação. Agora vocês vão ver como a relação se dá em algumas problemáticas levantadas o Mário Ferreira dos Santos no livro Curso de Integração Pessoal, e o livro dele sobre psicologia, onde ele vai trabalhar a caracterologia. Muito importante isso aqui. Então, antes de mais nada, o que é caracterologia? Caracterologia vai trabalhar justamente as faculdades cognitivas diante os astros celestes.
Então, faculdades cognitivas é o intenso emergente. Astros celestes, extenso predisponente. Existe uma coinfluência? Claro que existe. Claro que existe. Eu assumo isso na filosofia quadrante. A simbólica da seta furando, né, o quadrante, o eu indo até a realidade indo até o eu. Então é auto-evidente. É auto-evidente. Só que como Olavo, eu não me coloco como um astrólogo ou um terapeuta. Eu me coloco de modo extra-astrológico. Então eu estou assumindo aqui o ponto que o Olavo assumia também, que eu acho importante. Assumir os problemas que a astrologia levanta. E futuramente eu vou estudar astrologia e tentar assumir esses problemas dentro do contexto da filosofia quadrante. Então, se a caracterologia trabalha as faculdades cognitivas diante dos astros celestes, a astrocaracterologia vai trabalhar justamente essa hipótese extra-astrológica, que assume apenas os problemas colocados pela astrologia. Então veja, trabalhar a astrocaracterologia é trabalhar relações, já estou assumindo aqui as leis eternas do Mário, né? Trabalhar as relações opositivas dos astros no momento cronotópico e o caráter de um ser humano. Então ficou claro, né? Deu para ter dessa sentença? Relações opositivas dos astros no momento cronotópico e o caráter de um ser humano. Essa sentença é uma sentença ferreiriana / olaviana. Então, o astrocaráter é, primeiro, padrão atencional. Segundo, é fixo, ou seja, por toda a vida. Depois que você nasce, o seu corpo dá-se regulativamente aí. Terceiro, o corpo é imune às mudanças evolutivas e involutivas. Por exemplo, a vitalidade biótica do corpo. Todo o corpo vai passar pelo nascimento, vai crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Independente de princípios mudativos, evolutivos e involutivos, o corpo possui uma cronotopia, né? Quarto ponto. Há toda uma tipologia individual. Esse é um ponto importante, a tipologia, viu? Porque ele nos auxilia em muitas coisas. E o Mário Ferreira dos Santos trabalha também a tipologia. Então, além do astrocaráter ser tipologia individual, trabalhar a tipologia individual não é uma essencialidade pessoal misteriosa. Isso é o Olavo que diz. Por isso que colocar ele como astrólogo na sua fase onde ele não se considerava mais astrólogo, é muito problemático. E por fim o Olavo dizia, né, que a astrocaracterologia, o astrocaráter, é anterior à personalidade. E, como primeira camada astrocaracterológica, o corpo é integrativo. Isto é, corpo integrativo dado regulativamente no nascimento. Porém, Anderson, a gente deve demonizar a astrologia e os astrólogos? Claro que não, gente. Isso é burrice. Isso é burrice. Tem um matemático, astrônomo e francês que o Olavo citava, que viveu entre o século XVI e XVII, Morand de Villefranche. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Morand de Villefranche crê numa determinação implacável, é o Olavo dizendo, dos atos e caráteres humanos pelos astros, o ponto de eles fazerem um homem, um asceta ou um homicida. Esse cara aqui, Morand de Villefranche, desenvolveu a teoria das determinações planetárias. Então, ele é bem importante na astrologia, né? E a astrologia, querendo ou não, trabalha, como eu já falei, repetindo, o segundo e o terceiro princípio, quadrante. O eu outro, enquanto corpo, e a realidade celestial, ou os corpos celestiais, né? Os astros influenciando o eu outro. Etimologicamente, astrologia, astron, estrela, logos, estudo. Então, o estudo dos astros. O estudo dos astros em que sentido? No sentido de influenciar. Então, a astrologia visa compreender a influência da realidade astral, estrelar no eu outro. Aí vai trabalhar o eu outro enquanto o astro destino, o eu outro enquanto o astro e o autoconhecimento.
É isso que a astrologia vai trabalhar. Mas a ideia de colocar diante as problemáticas astrológicas de modo extra-astrológico não foi só algo problematizado pelo Olavo. O próprio São Tomás de Aquino assim o fazia. Para o São Tomás há uma influência dos astros sobre a nossa fisiologia, corpo, né? E essa influência astral não é na psique, mas na fisiologia. E, segundo ele, deveríamos trabalhar os problemas astrológicos por meio de uma gnosiologia criteriológica. Então, veja que o Olavo diz, ó, se a astrocaracterologia estuda extra-astrologicamente as relações entre o celestial no instante do nascer de um indivíduo humano, deve-se construir uma criteriologia ontognoseológica do caráter desse indivíduo. Aí vem a questão, né? O que determina para o nascer do corpo o seu caráter? Aí vem o nosso grande Mário Ferreira dos Santos. No livro Curso de Integração Pessoal e livro sobre Psicologia. E Nologia também vai trabalhar isso, mas eu não vou entrar no livro Nologia agora. Mas ele vai trabalhar essas questões. E agora vamos usar um pouco do Mário Ferreira dos Santos, né? Então, o Mário Ferreira dos Santos, no livro Curso de Integração Pessoal, ele vai trabalhar a questão da metodologia, dos métodos. E eu clarifiquei aqui 5 pontos importantes a partir do método ferreriano. Primeiro ponto, a ideia do autoconhecimento. Conheces a ti mesmo. Ou seja, a personologia, né? Estudo da persona. Quem eu sou é a quinariologia. Mário trabalha isso. Mário Ferreira dos Santos disse: conhecer é libertar-se. De fato, isso é uma grande verdade. Conhecer é libertar-se. Porque a desordem quedal nos jogou o vestígio de ocultamentalização. Veja que a realidade está ocultada ontologicamente para nós. Então o tempo todo a gente está tentando revelacionalizar a realidade que está oculta. E é problema da realidade? Não somos gnósticos. O problema é noético. O problema não é ontológico. Terceiro ponto. Para o Mário, temos que nos libertar, né, da desordem, buscando o eu sou da ordem, por intermédio de uma caracterologia ferreriana, né? Por intermédio de uma caracterologia ferreriana. Então existe o desejo emergente de reintegrar-se, libertando-se das desordens angustiantes. De fato, isso é altamente quadrantizante. Por quê? Porque na filosofia quadrante eu vou partir do ponto cosmovisionário de ordem e desordem. Ordem e desordem. Então, para o Mário, precisamos educar os desejos de libertação. O Mário diz: peço-te que creais no teu desejo. Isso parece afetivista, revolucionário, né? Sentimentalista da modernidade atual, a pós-modernidade, mas não tem nada a ver. O Mário está debaixo de um aporte metafísico robusto. Então, temos que trabalhar a caracterologia do Mário Ferreira dos Santos. A caracterologia para Mário é útil, apropriada e necessária. Mário Ferreira dos Santos, para Mário Ferreira dos Santos, não bastava conhecer somente nossas fraquezas. Ele entendia que devemos conhecer nossas virtudes. Então, não basta conhecer somente nossas fraquezas desordenativas. Para nos libertarmos das tais, temos que conhecer somente virtudes ordenativas, buscando a autoconfiança. Então, já somos fraquezas. Não sei se vocês conhecem o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Ele trabalha um pouco isso aqui. Nós não precisamos nos humilhar perante o Deus totalmente outro. Nós já nascemos humilhados.
Tudo no ser humano já está humilhado. A graça comum restituiu. Mas a nossa inteligência, por exemplo, é uma inteligência humilhada. Quando a gente se coloca diante do contexto alfa e vê o contexto beta, a gente já nasce com uma inteligência humilhada, com um corpo humilhado, com a nous humilhada, com a psique humilhada. Somos humilhação. Somos da desordem humilhante. Então, nós precisamos olhar para a caracterologia a partir de algumas tradições. E aqui vem, como diz aqui na Bahia, né, o pulo do gato. Por quê? Porque o Tao e o Dharma nos ajudam muito a entender os princípios vetoriais da fraqueza e da virtude e da fraqueza. Então, trabalhando nessa ordem, desordem, ordem, vamos até o Tao. Olhando para o Tao, nós vamos observar um quaternário. Que quaternário, Anderson? O quaternário das verdades nobres, ou as 4 nobres verdades. Que seria a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade do fim do sofrimento e a verdade do caminho para o fim do sofrimento. Porque estou trabalhando aqui a partir da perspectiva budista. Porque o Mário, a partir da caracterologia, ele trabalha fraquezas e virtudes. E trabalhar fraquezas e virtudes é trabalhar quadrantemente a ordem e a desordem. Que, como eu falei, é o ponto de partida da filosofia quadrante. É a cosmovisão da filosofia quadrante. Houve uma criação e houve uma queda no pecado. Ordem e desordem. A antinomia. A grande antinomia. A grande dualidade. Por isso que eu estou falando da dimensão do sofrimento. O sofrimento é uma verdade. Não podemos negar o sofrimento. O problema é quando nós paramos de jubilar perante as virtudes. Esse é o grande problema para o Mário Ferreira dos Santos. Porque trabalhar o corpo, a astrocaracterologia, é trabalhar o corpo que já nasce humilhado, como eu falei. Leia o livro do Jonas Madureira e vocês vão entender isso. Inteligência humilhada. Então vamos lá. O primeiro ponto dessas 4 nobres verdades é justamente a verdade do sofrimento. O corpo e a dukkha. O corpo e a dukkha é a existência do sofrimento inerente. Então, para a sabedoria budista, o sofrimento é parte inerente da existência. Desde o nascimento, astrocaracterologicamente falando. Na doença e na velhice, até a morte. Então aqui é a primeira camada pura. E entender fraquezas e virtudes é entender o quê? Oposições. Oposições que se relacionam. Ontologia. Então veja aqui, olhar, está tudo conectado. Não sei se vocês estão entendendo, mas está tudo conectado. Desde que eu comecei a minha fala até agora, está tudo conectado. Eu não posso perceber apenas a unidade da fraqueza e a unidade da virtude. Porque isso cairia no unicismo. Me mataria com os vestígios multifacetados da Trindade. Na realidade. Anderson, de onde você tirou isso? Agostinho, Clemente de Alexandria e São Boaventura. Um cara bem importante, a ideia de vestígios trinitarianos. Então, fraquezas e virtudes são antinomias que se relacionam. O problema é quando a minha psique se perde nas fraquezas e não se jubila, não se regozija, não goza das virtudes. Esse é o problema. Porque eu me autodemonizo.
eu me torno uma desordem, sendo que nós fomos criados inerentemente a partir do um primordial para a ordem. Eu e você, todos nós fomos criados metafisicamente para a ordem, mas somos seres também da desordem. Então, essa é a primeira verdade nobre que a gente aprende com a tradição budista. A segunda verdade é a verdade da origem do sofrimento, que seria o corpo e a samudaya, onde vai trabalhar o desejo, né? A verdade da origem do sofrimento vai trabalhar o que, Anderson? Vai nos ensinar a causa do sofrimento, porque a causa do sofrimento é o desejo. Quem conhece um pouco de tradição budista sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, o anseio pelos prazeres sensuais, o apego aos bens e ao poder mundano é algo que permeia as nossas fraquezas, as nossas desordens. E aqui a gente observa, por exemplo, o Brasil. O Brasil precisaria entender. O brasileiro, né, de modo geral, precisaria entender isso aqui. Porque nós, como brasileiros, nós vemos o apego do brasileiro ao materialismo. O brasileiro não quer as coisas grandes. É o espírito. Lá no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o espírito de cegadas. Para que intelectualidade? Para que livros? Para que isso? Então o brasileiro quer o aqui o agora. Para que estudar? Para que cuidar da alma? O que vale é eu comprar meu carro do ano. O que vale é eu comprar minha casa. O que vale é eu viajar no final do ano. O que vale é eu juntar dinheiro. O que vale é o aqui e o agora. Essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro odeia conhecimento. Odeia. Olavo entendeu a paideia reducionista do povo brasileiro. Entendeu muito bem, viu? Muito bem. Ele está corretíssimo. Então, temos que aprender. Porque existe uma causa do sofrimento, que é o desejo pelas coisas imanentes. Veja, as coisas imanentes são importantes? Claro que são importantes. Não estou aqui sendo um franciscano. Não sou um franciscano. São importantes, mas quando isso toma um ponto primordial em sua vida, já era. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide do seu intelecto. Ou seja, fuja da origem do sofrimento, fuja desse desejo de desordem, de fraqueza imanente. Terceiro ponto, o sofrimento pode acabar, segundo a tradição budista, né? Por meio do desapego, do anseio e do apego. Se há um desejo apegativo, existe também o desapegativo, que seria o nosso corpo e aquilo que a sabedoria budista chama de Nirodha. É o desapego. E esse desapego é o ir ao um primordial e se integrar nesse um primordial. Buscar integração. Não na sua totalidade, porque nunca vamos esgotar Deus, porém buscar a santidade. E esse desapego vai gerar o quê? Vai gerar o caminho. Vai gerar o caminho. Que caminho? A verdade do caminho para o fim do sofrimento é o corpo e o Magga, que é o caminho óctuplo. Que seria o caminho óctuplo, Anderson? Seria a roda dharmaniana, a roda do Dharma. O caminho óctuplo passa por várias facetas. Ter uma consciência correta, ter uma compreensão correta, ter uma fala correta, ter uma concentração correta, um esforço correto,
um modo de vida correto, uma intenção correta e, por fim, indo até o extramentes, até o terceiro princípio quadrante, ação correta. Aqui eu consigo entender profundamente o que o Ortega disse. Eu sou eu, e sou eu nas minhas circunstâncias. Esse correto é ordem nacional, é a ordem das virtudes. É a ordem das virtudes. Esse octonário dharmaniano deve ser entendido dentro da caracterologia. Então, as fraquezas não podem me tomar. As virtudes, sim, lutando contra as minhas fraquezas. Então, correto, do latim corrigere, seria colocar em ordem, adequar, formar com. Então, colocar em ordem o quê? Colocar em ordem minha consciência virtuosa, colocar minha compreensão em ordem, colocar minhas falas, a minha fala, a minha linguagem em ordem, colocar minha concentração em ordem espiritual, estar concentrado não só na imanência, mas no espiritual, no transcendente, que transcendentizou-se. Buscar o esforço correto para depois ter uma vida, um modo de vida correto, intenções corretas e, por fim, a ação correta. A ação é aquele que eu chamo de ação magadiana, né? Maga, leva-me ao tal. O que seria o tal? Que é um diálogo entre o tal e o círculo dharmaniano. O tal vem do taoísmo. Então, o que seria o tal? O tal leva-me ao caminho. Tal é o mesmo que caminho. O caminho se dá no contexto alfa, gente. E no contexto alfa temos um serial, isto é, o Logos que se fez carne. Jesus Cristo. E no tal nós vamos encontrar o quê? No caminho. O tal é a fonte de toda a existência. Jesus Cristo. O tal é a raiz de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus Cristo. O tal, no tal, temos outro aspecto importantíssimo, que é o caminho da não ação. Aí a gente volta novamente à minha ontologia, eu não sei. A não ação possui um quadrante. Meditação. E essa meditação, buscando se integrar, busca a partir de uma tríade a paz, a simplicidade e a tranquilidade. Se eu busco ser paz, se eu busco ser uma pessoa de paz, melhor dizendo, de simplicidade e tranquilidade, eu busco não ser uma pessoa impulsiva. E logo eu consigo me harmonizar com a natureza. E aqui vem, dentro dessa união do tal e do círculo dharmaniano, do Dharma, a ordem, né? A esfera do Dharma, vem um exercício que o Olavo me ensinou, que eu faço muitas vezes, que é o exercício de deitar-se no chão. Então, vá num lugar que não seja urbano, deite-se no chão e tenha a experiência de se conectar com a realidade. Tenha essa experiência. Deite no chão, sinta o seu eu integrado com a realidade, com o mundo, com o cosmos. Sinta a sua astrocaracterologia se integrando com o mundo. E o mundo no seu eu, não só psíquico, mas no corpo. Esse exercício é fenomenal. Façam para vocês verem. Então, esse ponto aqui é muito importante. Das fraquezas e das virtudes. Colocando aí o Mário Ferreira dos Santos e sua caracterologia em diálogo com o taoísmo e o budismo. O Tao e o círculo dharmaniano. O octonário dharmanial caracterológico. A busca pela ordem, pela adequação
correta. Então, entendido a astrocaracterologia, a partir do Mário Ferreira, entendemos que a astrocaracterologia é a ciência que objetiva o estudo do caráter. Qual é o objeto da astrocaracterologia? O caráter. Caráter vem de marca, sinal característico. Esse é um ponto importante. Então veja o que o Mário disse no livro Curso de Integração Pessoal.